Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Se você é nova aqui ou novo aqui, inscreva-se no canal. E eu peço a vocês que de vez em quando deem uma olhadinha se vocês continuam inscritos aqui para que vocês possam receber notificações, porque às vezes o YouTube acaba, sabemos lá porque, desinscrevendo estas pessoas. Mas nos sigam nas redes sociais, porque por lá eu coloco toda terça e sexta o vídeo que vai sair e vocês vão poder acompanhar pelo Instagram também. Mas vamos ao caso de hoje. É o caso de Nagore Laffage Casasola. Ela nasceu em 1º de março de 1988 em Irún, no País Basco, Espanha. Ela é filha de Assunção Casasola e Tixomin Lafarra. E a Nagore, ela é a segunda filha do casamento. Ela tem um irmão mais velho chamado Javier, de 24 anos. Ela era estudante de enfermagem, ela fazia estágio de enfermagem na clínica universitária de Navarra e estava no 2º ano de enfermagem. E o pai dela era um pintor, então era uma família relativamente humilde, mas ela estava estudando. Ela tocava acordeão, fazia ginástica rítmica, era uma pessoa muito ativa. Ela amava viajar, já tinha visitado 20 países, tinha feito intercâmbios na Suécia, Inglaterra, Itália. Ela tinha mudado-se de Pamplona para cursar enfermagem e ela fazia estágio no departamento de psicologia. Ela conversou com a mãe dela que ela iria nas festividades de San Fermín com várias amigas em 7 de julho de 2021. Em 7 de julho de 2008. Existe uma festa muito famosa na Espanha, em Pamplona, chamada Festa de San Fermín, que é celebrada todo dia 7 de julho. As pessoas vão à rua e são milhares de pessoas. A mãe da Nagore foi trabalhar e à tarde ela ligou para a filha várias vezes, mas ela não atendia o telefone. Ela pensou que com certeza a filha ainda estaria na festa. E a música deveria estar muito alta e ela talvez não escutou o telefone. Naquela manhã, a Nagore estava acompanhada de vários amigos e juntou-se a elas um jovem psiquiatra que trabalhava no mesmo hospital aonde ela estagiou. Ele fazia residência de psiquiatria no hospital aonde ela trabalhava. E esse homem é José Diego Illanes Vizcay. Na época dos fatos, ele tinha 27 anos. Ele pertence a uma família muito importante e influente na cidade de Pamplona. José Diego, ele é filho de um neurocirurgião de origem colombiana, radicado na Espanha há décadas, e que trabalhava no hospital de Navarra. Sua mãe é enfermeira no centro de saúde Dr. San Martín. Naquela manhã ele se despediu de sua namorada, que também é médica, e ele decidiu que ele continuaria ali na festa. Então ele estava acordado há 36h30. E ele ficou ali na festa com a Nagore, com o pessoal no bar, um grupo de amigos dela estava junto, e ele decidiu juntar-se a eles. A Nagore sabia quem era ele, mas ela nunca tinha conversado com ele. E por volta Aí o casal começou ali a ficar junto, houve aquele clima, começaram a se beijar, tal. Ela não sabia que ele tinha namorada, nem nada. E ela decidiu, junto com ele, por volta das 7h45 da manhã, eles foram para o apartamento dele, na rua Antio Ramírez, no bairro de San Juan. Havia uma câmera de segurança que captou a Nagore e o José Diego andando pela rua. E dá para ver que a Nagore estava cambaleando. E ele estava tentando segurá-la pelo braço para que ela não perdesse o equilíbrio. Mas os dois estavam aos abraços e beijos e tal. Só que ao chegar no apartamento dele, ela se recusou a ter qualquer coisa mais íntima com ele. Mas ele a ignorou completamente. Ela não queria nada com ele e houve resistência da parte dela e ele acabou desferindo 38 golpes nela, arrancou as roupas, deu murro nos olhos, causou várias lesões internas graves, mas a jovem conseguiu entrar no banheiro e telefonou para a polícia. E ela estava falando bem baixo. A pessoa do outro lado, né, do telefone da polícia, não entendia o que ela falava. E este homem, ele conseguiu abrir a porta e acabou tirando a vida dela com as mãos. A colocou embaixo da cama e telefonou para um amigo que é médico chamado Guilherme para pedir ajuda. E ele disse que o que havia acabado de acontecer
e o amigo chegou até lá. Algumas matérias dizem que eles só falaram por telefone, outras matérias dizem que o amigo chegou até lá e ficou do lado de fora do apartamento dele. O amigo perguntou se ela estava sem vida e ele disse que sim. O amigo, obviamente, ele estava pedindo ajuda para o amigo, mas o amigo fingiu que ia ajudá-lo, mas acabou chamando a polícia. E ele estava dizendo para o amigo dele que isso não poderia ter ocorrido porque isso ia arruinar a vida da família dele. E ele então teria que esconder o corpo. Ele queria uma ajuda desse amigo para esconder o corpo. O Guilherme apareceu na rua Sancho, em frente ao apartamento, como eu falei, né? E ele disse, o que aconteceu, cara? Né? E esse rapaz, ele disse assim, você lembra do filme Very Bad Things, do qual uma mulher perdeu a vida? Ele tentou dizer para o amigo que foi acidentalmente. Ele disse, esse rapaz, o Guilherme, que o Diego estava muito aflito, meio desesperado, não porque ele tirou a vida da Nagori, né? Porque ele sabia o que o esperava. E o Guilherme disse que o José Diego não estava embriagado de forma alguma. O Guilherme telefonou para a polícia, contou que o Diego tinha contado para ele, e a polícia acabou chegando lá no local. Portanto, o Guilherme foi embora, obviamente. O José Diego, ele pegou o carro do pai dele, que é um carro branco na garagem do pai dele, ele dirigiu até a garagem de Sánchez Ramírez, aonde ele colocou o corpo da Nagori envolto em plástico, assim como se fosse sacola. E ele limpou toda a cena ali do local com amônia, e ele deixou algumas evidências para trás, como um colar quebrado, uns fios de cabelo e tal. Ele telefonou também para o pai dele, e ele disse que não se lembra de nada do que ocorreu. Foi isso que ele disse para o pai dele, eu não tenho memória do que aconteceu. O pai dele informou à polícia o paradeiro do filho dele, e ele foi preso. Eu preciso aplaudir esse pai, porque estou vendo um monte de pai e mãe aqui escondendo os filhos. E esse pai informou a polícia. Porque quando a polícia chegou, ele já não estava mais na frente do prédio dele, ele tinha fugido, né? Por volta das 5:30 da tarde, uma mulher estava andando com o seu cachorro e ela viu sacos plásticos e ela avisou a polícia e eles chegaram lá na área, inspecionaram e conseguiram ver que havia uma bolsa com alguns pertences e os pertences eram da Nagori. A mãe da Nagori recebeu uma ligação da polícia e eles disseram que ela deveria apresentar-se imediatamente à delegacia, que algo havia acontecido com a filha dele e eles queriam conversar com ela. E eles queriam que ela confirmasse algo, só que eles não falaram de cara que a filha tinha perdido a vida. A família achou que talvez, sei lá, vai ver que foi algum acidente de carro, alguma coisa que aconteceu assim. Nunca a mãe dela pensou que iria na delegacia para receber a notícia que a filha dela havia perdido a vida nas mãos deste sociopata. Aí o José Diego apresentou-se, né, na polícia com o advogado dele. Ele estava tentando mostrar-se a todo momento muito arrependido. Ele veio com a defesa, o advogado dele, que ele havia bebido muito e havia lacunas em sua memória, então ele não conseguia lembrar de quase nada. Os policiais acompanharam os pais do José Diego até a garagem e descobriram que o carro do pai dele não estava lá. Isso eu estou voltando um pouquinho no tempo. E o pai dele ainda disse, meu filho bastardo pegou o meu carro. E aí em 2009 começou o julgamento. E foi feita a reconstrução do ocorrido com o José Diego. Es que no sé en qué momento no pierdes el control, no sé. Hemos traído unas fotografías para ver si si puede recordar solamente. Pelas gravações vocês podem ver, o cara está fingindo. Ai, como ele está fingindo que ele está nervoso, que ele não se lembra de nada. Diz que naquele momento do que ocorreu é como se fosse tudo um branco assim na cabeça dele e que ele não consegue lembrar de nada porque ele estava muito, muito embriagado. Portanto, o amigo dele, Guilherme, disse que quando o encontrou, ele estava normal. Ele não estava, claro, tinha bebido uma coisinha ou outra, mas ele não estava embriagado ao ponto de que ele não conseguia lembrar de nada. O advogado dele tentou reduzir a pena alegando que devido à bebida ele teve apagões de memória. Mas o promotor perguntou se ele não se lembra de nada, ele estava fora de si, por que ele cortou o dedo dela? É, isso mesmo, o José Diego, ele
cortou o dedo da Nagori. Talvez para que impressões digitais fossem feitas e não descobrissem que era ela, ou depois ele mudou de ideia, pensava em desmembrá-la, mudou de ideia e acabou deixando o corpo lá. Ele disse que ele ficou muito angustiado e ele foi para um bosque, aonde ele levou o corpo dela e ele disse que ele tinha decidido que ele iria junto, ficar lá sentado e iria perder a vida por inanição, ou seja, não iria comer por dias, semanas e até perder a vida, que eu não acredito de forma alguma que era isso que ele ia fazer. Diz que ele chorou sem parar e reconheceu o que tinha feito e estava muito arrependido pela dor e o mal que tinha causado. A mãe do José Diego, a Maria Rosário Vizcay, ao entrar para o julgamento, aproximou-se da mãe da Nagori para pedir desculpas. E ela disse: sinto muito pelo que aconteceu com a Nagori. A mãe da Nagori disse que parecia que havia realmente sinceridade no pedido dela. E a mãe da Nagori, que mulher nobre, ela aceitou as desculpas da mãe dele e ela disse à mãe do José Diego que ela não tinha culpa de nada. E ela disse ainda: os pais nem sempre são responsáveis pelos atos dos filhos. Que coisa nobre, né? Ela aceitar o pedido de desculpas dos pais dele. Geralmente muitas famílias se revoltam até contra os pais da pessoa. Uma amiga disse que o José Diego e a Nagori tinham saído juntos para o apartamento dele e que ela foi porque ela, como eu falei antes, eles trabalhavam no mesmo hospital, porque saiu, né, o povo já querendo jogar pedras na moça, como que ela conhecia um cara hoje, já vai para o apartamento dele. Ela o conhecia, ela sabia que ele era o psiquiatra que trabalhava lá, com certeza não passou pela cabeça dela que aquele homem iria tirar a vida dela. É como se, vamos dizer assim, ela não estava saindo com um estranho. Porque isso acontece, muita gente vai, conhece um estranho na noite e vão para o apartamento do cara. Mas ela o conhecia, apesar de não serem amigos, não terem conversado, eles trabalhavam no mesmo local, como eu falei, ele como médico psiquiatra e ela como enfermeira. E a mãe do José Diego disse que o José Diego não era uma pessoa de sair à noite, muito. Mas ela reconheceu que às vezes ele chegava em casa totalmente embriagado. E ela disse que ele havia uma vez entrado em coma alcoólico. Então por aí vocês veem que esse rapaz quando bebe, ele bebe muito. A mãe dele afirmou que ele nunca usou substâncias ilícitas. No entanto, o próprio José Diego reconheceu que ele sofre com o excesso de álcool e de substâncias ilícitas. A mãe dele talvez não soubesse, é muito provável. Um amigo do José Diego disse que todos estavam chocados, porque ele era uma pessoa normal e que jamais na vida passou pela cabeça deles que ele fosse capaz de fazer algo com isso. E a Nagori, infelizmente, veio a perder a vida na mão deste sociopata. Muitas pessoas também comentaram que o José Diego ele era muito popular entre as mulheres. Então, ele já bonitão, bem-sucedido, e que ele estava sempre saindo com outras mulheres, mesmo estando namorando. Mas que, de forma alguma, ele nunca foi agressivo com ninguém. Agora, uma coisa que eu fico estarrecida, a sentença dele. Eu fiquei chocada, gente. Ele pegou 12 anos e meio de prisão. Pior que no Brasil a sentença. Os jurados decidiram que a Nagori interpretou erroneamente o comportamento dele como uma tentativa de violação. E isso causou nele uma reação que o ameaçou e ele pensou que a carreira dele seria destruída e ele iria ter que responder isso perante a polícia. Eu fiquei em estado de choque. Que raio de jurados são esses? Atribuir a culpa a quem perdeu a vida? Porque é isso que eles fizeram. Que ela interpretou erroneamente o comportamento dele. Nossa, eu já vi de tudo, mas esse aqui está batendo recorde. E o tribunal levou em conta que ele confessou o ocorrido e que ele agiu não somente por causa do álcool, né, mas por causa de, frases deles, arrebatamento emocional. Eu estou querendo saber o que é raio de arrebatamento emocional. Isso, gente, nada justifica uma pessoa tirar a vida da outra. Porque bebeu? Então o mundo está perdido. Imagina agora que de hoje em diante isso vai virar defesa em tribunais.
Aí tirou a vida porque ele tinha tomado todas. Porque sempre, vamos dizer que sempre, mas a maior parte das vezes, há álcool envolvido. A mãe da Nagore disse, ele vai tentar nos fazer sentir pena. Ele estava pálido, com cara de nunca nem ter quebrado um prato na vida dele. Mas os fatos são os fatos. Ele não tirou a vida dela porque ele estava alcoolizado ou louco. Ele o fez porque ele não tolerou que a lhe dissesse não. E o que é verdade. E pasmem novamente, apenas após cumprir 9 anos na prisão, ele passou para o regime semiaberto. Nesse regime, durante o dia, ele ficava solto e voltava para a prisão para dormir. Mas desde o dia 7 de março de 2018 foi concedido liberdade condicional e ele tinha que se apresentar apenas uma vez por mês no Centro de Inserção Social, que corresponde às instituições de presídios e observam se as sentenças estão sendo cumpridas, se a pessoa que está em liberdade condicional está cumprindo a condicional e tal. A liberdade condicional permitiu que o Diego praticasse psiquiatria na esfera privada. Ele não pôde exercer a profissão na área da saúde pública até 2020, o prazo em que findava a sentença dele, a sentença que foi imposta. Na prisão, ele não abandonou os estudos, ele deu seguimento ao seu mestrado em dietética e nutrição e na universidade ele se especializou em treinamento físico, recebendo o título de personal trainer. Não entendi, né? De um pulo de psiquiatra para personal trainer. Antes da sua libertação total, ele voltou para a cadeia apenas para dormir. O José Diego foi contratado para trabalhar como psiquiatra em uma clínica particular de um amigo que estudou com ele. Mas diante de tanta polêmica, a clínica enviou uma declaração de que o José Diego não tratava pacientes, apenas lidava com tarefas de pesquisas, que eu duvido. E a foto apareceu imediatamente na web, porque no site dessa clínica estava lá ele como médico psiquiatra. Então, o dono da clínica que o havia contratado disse que o jovem médico queria reconstruir sua vida, estava verdadeiramente, profundamente arrependido e ele precisava de uma segunda chance. E ele disse, tentei dar a mão a uma pessoa a quem ninguém ofereceu qualquer oportunidade. Não pensei que teria este impacto. Claro que toda a minha intenção foi apenas ajudá-lo. Ou seja, queimou o filme da clínica dele, né? Em 2020, findou-se a pena. Eu não consigo entender como é que o conselho lá de medicina não caçou a carteira desse traste. Para mim, tal crime soa como zombaria para com a família da Nagore. Que pena foi essa? A mãe dela disse que a família sempre esperou um pedido de perdão sincero, que nunca veio por parte dele. E que ele ficava mais difícil cada vez que um dia ele faria esse pedido de perdão. Então o tempo passou-se e esse pedido de perdão nunca veio. Ela disse, eu gostaria que ele enviasse uma carta, um telegrama que dissesse, sinto muito pelo que eu fiz, mas nunca recebeu. E aqui nós vemos como pode uma pessoa que não soube ouvir não. E a gente tem visto casos como estes, sempre, dia, noite, semana, meses, nós temos ouvido ao redor do mundo, homens que não sabem levar um não. A Nagore estava ali, feliz, participando de uma festa, uma moça do bem, de uma família boa, foi lá se divertir com os amigos, acabou ficando com alguém que trabalhava no hospital que ela trabalhava, alguém que ela nunca imaginou que fosse capaz de fazer isso. E quando chegou na casa, ele tentou fazer algo com ela, ela se recusou e ele não soube levar um não. Olha, nós precisamos ensinar aos adolescentes, bem quando começa a adolescência ali aos 13 anos, que eles precisam entender que não quer dizer não. Virou agora uma coisa horrível pelo mundo afora. Homens não querem mais ouvir o não. E quando eles ouvem, eles partem para esse tipo de crime, tirando vidas de mulheres. Quantas jovens eu falei aqui já nesse canal e quantas outras eu ainda não falei.
É uma história muito triste, muito triste. E o que me choca foi a pena, que foi uma pena ridícula, absurda uma pena dessa. E outra coisa também que me chocou foi o fato do Conselho lá de Medicina não ter cassado a carteira deste homem. E eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acham que uma pessoa que cumpriu a pena, ele cumpriu a pena, cumpriu. Vocês acham que ele merecia uma segunda chance e ele deveria estar por aí trabalhando como psiquiatra? Ou vocês acham que mesmo ele tendo cumprido a pena, ele nunca mais deveria exercer a profissão dele? Eu, particularmente, acho que um homem desse não tem moral alguma para ser psiquiatra. Não entra na minha cabeça que um homem que tirou a vida de uma mulher continua trabalhando como psiquiatra. Se vocês acharem esse caso interessante, por favor, deixe o gostei de vocês aí para o YouTube entender que esse caso é bom e recomendar para outras pessoas. E eu vejo vocês em breve.